Esse trecho melancólico e extremamente depressivo de um lugar completamente vazio na escuridão era de um jogo que eu gosto muito chamado Cry of Fear. Bem, mais tarde eu falo sobre ele. Antes dele, eu tenho que falar sobre algo mais importante. Espaços liminares. Mas pera. Antes de você sair correndo scrollando por aí achando que eu tô falando novamente em algum espaço liminar completamente bem iluminado e bonitinho, eu vim falar sobre outro tipo. Aquele escuro, vazio, sem ninguém. Talvez você já tenha visto ele em algum lugar uma vez quando você estava sozinho, quando era criança, adulto, ou talvez até mesmo em um sonho. Falo isso porque eu, na minha vivência pessoal, acabei passando parte da minha infância em uma casa muito pequena, mas constantemente eu visitava a casa da minha avó, que era grande, velha, e por causa disso eu constantemente era aterrorizado com sonhos com lugares secretos, muitas das vezes decrépitos, cheios de poeira, com uma arquitetura estilo neomodernista. Mais especificamente aquela arquitetura dos anos 70, sabe? Aquelas casas dos anos 70, 80, dessa época aí. E bem, eu ocasionalmente percebi que essa vibe meio de espaços liminares e essas coisas assim que eu sonhava às vezes é bem frequente em jogos antigos. Eu não sei afirmar se é por causa da falta de NPCs, por causa da falta de coisa no cenário, ou se é simplesmente por causa da limitação geral do jogo na época. Mas eu gostaria de trazer aqui hoje realmente alguns jogos que me trazem sensações estranhas. Não é apenas uma sensação de que eu estou em um lugar muito vazio, mas parece até que eu sou teletransportado para outra dimensão quando eu começo a jogar isso. É doideira. A sensação de isolamento nos jogos é bem absoluta. Então vamos começar com a lista. Cry of Fear é um jogo que me deixa completamente sem palavras. Se eu fosse resumir o que eu senti jogando esse jogo, foi me deixa apenas sem palavras. Eu joguei ele pela primeira vez início desse ano e, bem, a sensação de que eu estava em um alerta de spoiler. Se você não quiser levar spoiler, por favor, pula para esse minuto aí que tá aparecendo. A sensação de que eu já estava em um lugar falso ou algum tipo de sonho já estava simplesmente quando eu abri o jogo. O gráfico é completamente bizarro. Você abre e, cara, o gráfico e aquela escuridão toda te dá a sensação que você está preso em uma espécie de pesadelo. Muita gente cogitou que seria interessante esse jogo ter uma espécie de remake, mas, sinceramente, a música dele somada ao gráfico é algo que consegue deixar ele à frente de qualquer jogo. Não adiantaria um remake. Caso fosse feito um remake, o jogo ficaria apenas um jogo de terror genérico. O que pega no Cry of Fear não são os monstros, na minha opinião. O que pega não é a história, apesar de ser muito, muito boa. Mas sim, o que pega é quando você simplesmente esqueceu um item lá atrás e você é obrigado a voltar partes do mapa em um local completamente solitário, apenas você, a escuridão, a sensação de que você está em um mundo falso e a música tocando. E olha que eu falei isso tudo sem nem mencionar a principal vibe proposital do jogo, que é simplesmente amplificada pela época que o jogo foi lançado e pelas limitações dele, que é a vibe de melancolia. O jogo ele simplesmente consegue trabalhar isso muito bem, não só dentro do jogo, mas fora, no quesito marketing. Olha só esse comentário aqui. Pra quem tá com preguiça de ler, o que tá escrito aí é basicamente um fã se lamentando, falando que o site do jogo tá inativo na data que ele escreve isso há mais de 6 anos. A música que tá tocando nos comentários desse vídeo aí é basicamente a mesma que vocês estão ouvindo agora.
Ter que ler ele se lamentando dessa forma apenas amplifica a sensação do Cry of Fear fora do próprio jogo. É um comentário bem triste, digamos assim, mas eu não sei dizer se ele é falso ou não, mas isso aqui, misturado com a música do jogo, apenas amplifica a sensação dele. Parece que ele não é só um jogo, mas ele é uma espécie de melancolia que é transmissível. É um jogo que realmente te deixa pra baixo às vezes, por vários quesitos. Cry of Fear é simplesmente pra mim o melhor jogo de terror no quesito ambientação. Agora vamos pro próximo. Pois é. Isso aí que você acabou de ler. Exatamente esse jogo. A lenda, um monstro enjaulado. Um jogo que vai ser lembrado não só por muito tempo, mas talvez para todo sempre. Mario 64 é uma experiência divertida. Às vezes ele irrita um pouco por causa do quão escorregadio os personagens às vezes. Você simplesmente anda numa superfície mais íngreme e você acaba rolando por todo o mapa e cai num abismo absoluto. Mas no geral é um jogo muito bom. Porém, ele é bem esquisito. Eu não sei dizer se é por causa das limitações do jogo na época, ou se é simplesmente porque, sei lá, parece que tem algo. Enfim, vamos aos fatos. Todas as fases são basicamente uma ilha voadora que fica no absoluto nada. Os inimigos, eles até que têm uma inteligência artificial ok, mas tudo parece que falta alguma coisa, sabe? Parece que você tá com alguma coisa debaixo dos seus pés o tempo todo. Sem contar aquela história de que basicamente toda a cópia de Mario 64 é personalizada. Eu não tenho muita noção sobre essa história, apenas ouvi falar, mas basicamente é um boato que é dito por aí, que diz que toda a cópia de Mario 64 é diferente uma da outra. É por isso que cada pessoa tem uma experiência diferente jogando. Eu, por exemplo, lembro que quando eu era pequeno, lembro de conseguir jogar com o Mario logo no início do jogo. Não sei se é apenas lembrança ou se realmente aconteceu. Eu lembro que ele era desbloqueável em alguma fase que ficava em um quadro dentro de um local que tinha paredes de tijolos e carpete vermelho completamente escuro. Eu não vou falar muito sobre isso, mas é impressionante como o Mario 64 é um jogo que ele consegue trabalhar muito bem, algo muito bonitinho, mas pode facilmente voltar pro terror muito facilmente. E bem, já que eu tô falando de Mario, eu posso simplesmente citar outro jogo aqui. Eu vou fazer uma menção honrosa a uma fase específica do Mario Kart. Em específico, essa fase aqui, The Banshee Boardwalk. Para quem não sabe, Boardwalk seria algo referente a algum tipo de porto, algum tipo de pier na tradução, alguma estrutura feita para acolher barcos. Já a Banshee é basicamente uma criatura, geralmente com uma aparência feminina, que aparece na mitologia celta, mas também pode ser encontrado em mitologias de toda a Europa, incluindo até mesmo no leste europeu. Eu não sei porque o nome da fase é essa e o que isso diabos tem a ver com Mario de kart de Nintendo DS. Se alguém souber, por favor, me ajude. Se eu fosse resumir essa fase em poucas palavras, seria medonho. Tudo é medonho nesse mapa. Parece um pouco fofinho e tal, e tipo, parece que tem um objetivo fofinho, mas não sei se vocês sabem, mas portos tem que ficar na água, na areia ou em alguma coisa. Não no vasto de escuridão infinito que não leva pro nada. E é isso que dá um arrepio nessa fase. Não tem nada, é só uma porrada de escuridão e uma música tenebrosa tocando no fundo, que é essa aí que vocês estão vendo. Bem, vamos pro próximo. So what shall it be? Do you join the Unity, or do you die here? Join. Die! Join. Die! Pois é.
as areias radioativas do deserto de Fallout. Bem, esse tópico aqui eu não ia falar de Fallout, mas em específico esse gráfico. Esse gráfico que está presente não só em Fallout, mas está presente em jogos dessa época. Age of Empires, Diablo, esses jogos mais antigos. O gráfico ultra realista de um jogo do final dos anos 90. Esse mesmo gráfico de jogos isométricos dessa época. Existe alguma coisa nele que me dá desconforto. Eu não vou saber falar se é a falta de um rosto, se é a coloração usada no jogo, se é o Vale da Estranheza, que é gerado por causa desse estilo de gráfico, ou se é simplesmente porque ninguém mais joga esse tipo de jogo. E a sensação estranha que eu tenho com ele é parecida com a que eu tenho com Cry of Fear, que eu mencionei mais cedo. Porém, é diferente. Esses jogos, eles não são de terror. Eles não eram para dar uma vibe esquisita. E eles dão. Mas talvez uma característica que tenha neles, que está em todos os outros que eu citei na lista, seja o fato de que são completamente vazios. Os mapas, apesar de ter muitos detalhes, as coisas parecem muito mortas. Mesmo que o mundo seja repleto de vida, ainda assim, por mais que as coisas pareçam de verdade, elas parecem de mentira, simplesmente por causa do gráfico. The Gathering é um jogo apenas de comédia e ele trabalha com referências a vários filmes e jogos de terror. Ok, esse jogo aqui claramente foi feito na zoeira. E talvez eu falando dele, talvez eu esteja me metendo no maior rabbit hole de jogos no geral. Eu nunca ouvi falar de um youtuber BR ou sequer algum brasileiro que conhece esse jogo. Esse jogo ele é tão desconhecido, mas tão desconhecido, que eu nunca vi alguém brasileiro falando sobre ele. Ele é meio esquisito. Quando eu fui ver a página da Steam dele, não tem review nenhuma. E eu tive que pesquisar muito para entender o básico desse jogo. The Gathering é um jogo bem antigo mesmo. Ele é de 1997. Ele foi produzido por uma empresa indie, sendo publicado por CD. E o que mais me chamou a atenção nesse jogo, e que foi o que me deu ideia para fazer esse vídeo, foi justamente os gráficos do cenário dele e basicamente todos os argumentos que eu resumi nesse vídeo estão encontrados nesse jogo. Jogos antigos são estranhos. Jogos antigos têm gráficos vazios e levemente assustadores, mesmo que o jogo não seja necessariamente de terror. Bem, a quem eu tô enganando? Ninguém conhece esse lixo. Bem, agora já tá chegando o momento que eu tô me despedindo. Chegou o momento de fazer as menções honrosas. Obviamente, eu poderia falar de Minecraft, poderia falar de Silent Hill, mas eu acho que todo mundo já tá de saco cheio que esses jogos te dão uma sensação que você tá sendo observado o tempo todo. São jogos que, querendo ou não, já tá no grande público e todo mundo fala deles o tempo todo, então eu resolvi só não falar sobre. Existe algum que você sente essa sensação estranha? Comenta aí. Eu sou o Goblin Secreto e sou secreto porque é segredo.